E nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho da nossa metodologia. O que eu peguei aqui? O nosso manual. Por quê? Porque esse manual é um manual super didático, super bem explicado, mas caso tenha ficado alguma ponta solta, alguma coisa que você não tenha entendido muito bem, eu vou te explicar agora, beleza? Primeira coisa, o nome do nosso curso é do presente ao passado. Por que a gente tem essa metodologia? O nosso curso ele precisa ser atualizado todo ano, até porque nós sabemos muito bem que as provas dialogam com o tempo do presente. Quando você pega a prova da Unicamp, por exemplo, os temas históricos muitas vezes têm relação com debates atuais. Entenda uma coisa, a história não ficou para trás. Ela muitas vezes deixou seus ecos no presente. E muitos debates que a gente tem no presente, na verdade, vêm de todo um processo histórico antigo. Então, é interessante você saber que para entender o presente é óbvio que você tem que entender o passado e que há conexões. Há debates que são do presente que muitas vezes, de alguma forma, já causaram tensões e conflitos no passado. Vou te dar um exemplo. Se estamos falando sobre Idade Média, século XIV, há uma peste na Europa, peste bubônica e muita morte, tivemos um problema sanitário que foi enfrentado durante a Idade Média no século XIV. Hoje, nós temos problemas sanitários e questões de doenças na humanidade que afetam a vida humana, obviamente. Então a gente traz um tema atual, tem que ser atual mesmo, tá? Um tema que está sendo debatido, pelo menos nos últimos anos, e a gente faz uma abertura da aula com esse tema, de alguma forma com que ao longo, depois você vai ver a aula, né, de Idade Média, da peste bubônica, você comece a refletir sobre o tempo do presente. E aí no final dessas aulas a gente ainda faz uma conclusão. Então, temos sempre uma abertura que é uma abertura que abre mesmo as aulas que tem a ver com o presente, com temas do presente, com questões do presente, debates do presente e notícias do presente e que se relacionam com o conteúdo do passado. Muito legal, né? E aí, nós fechamos essa aula com uma conclusão. Essa abertura, ela pode ser para uma aula ou para um bloco de aulas. Tá? Por exemplo, tem debate sobre a ditadura militar, em que eu faço uma abertura para várias aulas, sempre com a mesma pergunta, porque eu preciso terminar esse bloco de aulas para conseguir fazer uma conclusão crítica, reflexiva sobre o passado. Então temos algumas aulas que têm abertura, já é a conclusão no final, ou é um bloco de aulas, tá? Depende aí da variação dos temas, dos assuntos. Fechado? Beleza. E agora vamos falar do nosso método, que é a grande novidade do nosso ano, o método interlúdio. Professor, mas o que é interlúdio? Interlúdio vem de pausa, como se fosse um intermédio, uma pausa que se faz, mas não uma pausa sem nada. Você já viu uma peça de teatro em que existe, por exemplo, algumas pequenas pausas para que haja aí um respiro entre uma cena e uma outra? Ou, sobretudo, quando no teatro eles colocam uma pequena cena de transição, um palco sendo alterado, artistas mudando, por exemplo, o cenário e o público vendo, isso é um interlúdio também. Ou numa música, quando você tem um refrão e outro refrão e no meio uma parte instrumental, isso é um interlúdio, ou seja, é um período de pausa, mas que há alguma coisa acontecendo. E qual que é a ideia do nosso método interlúdio? É um método pensado justamente para que você faça pausas, mas que essas pausas conectem os seus estudos. Você vai entender melhor agora. A ideia desse método é que ele te dê flexibilidade de estudo, mas que você não perca a profundidade nos temas históricos e para que você possa aprofundar naquilo que de fato você precisa aprofundar, e sobretudo que esse curso seja extremamente individualizado. Entenda uma coisa, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de, obviamente, estudar, porque cada um por algum motivo, se interessou mais ou menos por alguns conteúdos ao longo da vida. Por isso, esse método tem um objetivo: use a sua história ao seu favor. Vamos supor que durante o período da escola você, por algum acaso, teve muito a Revolução Francesa. Talvez seu professor explorou muito bem esse tema, ou você, por algum acaso, por algum interesse pessoal, você acabou estudando mais esse tema. Quando você pegou e se deparou com provas, você saiu muito bem, você tem uma excelente quantidade de referências, de documentos, de imagens, de personagens históricos desse assunto. Beleza. Quer dizer que na sua trajetória escolar, na sua história de vida, você conseguiu e teve, portanto, um acúmulo de informações sobre esse tema. Talvez não seja interessante você se aprofundar tanto mais nesse tema que você já aprofundou ao longo da sua vida. E seja mais interessante você fazer uma aula um pouco mais objetiva, para você lembrar dos principais pontos e talvez conectar algumas coisas. Beleza? Mas vamos supor que há algum conteúdo que, por algum motivo, você mal se lembra na escola.
Por algum motivo, naquele período, não sei, estava acontecendo alguma coisa na sua vida, você não conseguiu dar tanta atenção aos estudos, ou algum conteúdo que foi trabalhado de maneira muito rápida no colégio, até pela questão do tempo, né, de aula, de história no colégio, que muitas vezes é muito diminuto, muito pequeno, e que talvez não houve um aprofundamento muito grande, vamos supor, unificação da Itália. Beleza? E você acha que esse conteúdo é relevante, é importante, inclusive nos debates atuais, então você decide que esse é o ano de você realmente aprofundar nesse tema. Você pode fazer isso no nosso curso. Ou seja, você vai usar a sua história ao seu favor. Você vai escolher, portanto, o modelo de aula que você quer assistir. Eu vou te explicar isso com um esqueminha que está no manual, mas que aqui vai ficar até mais fácil de você entender. Primeiro ponto, nós sempre temos dois modelos de aula, dois modelos básicos que você pode escolher, né? São 3 aulas de história geral na semana, então 3 vezes você tem aí aulas na semana para assistir e 3 vezes você vai ter esse tipo de esquema aqui. Professor, meu Deus, mas eu estou vendo muita coisa, eu tenho que assistir tudo que está aqui? Não, não, já te explico. Fica tranquilíssima, tá? Seguinte, é um método muito personalizado mesmo, tá? Vamos supor que essa semana você acha que você já tem um bom conteúdo aí de Revolução Francesa na mente. Você pode assistir a nossa aula sintética, que está aqui. Ou não, pelo contrário, você acha que a Revolução Francesa é muito importante, você tem gaps enormes, você não lembra de muita coisa, você não lembra de personagens, você já vai para a aula ampliada e você assiste a aula ampliada, ok? A aula sintética, ela tende a ter de meia hora a no máximo aí 40, 50 minutos em média, tá? Eventualmente pode ser que uma aula sintética possa passar disso se o conteúdo for muito enorme, tá? Mas não muito mais do que 50 minutos de jeito nenhum, tá? Então a média é de 30, 50 minutos no máximo. Tá, 30 minutos, galera, é um bom tempo. Você faz a aula rapidão, vida que segue, né? Então, tô falando aqui que é uma média, beleza? Se sobrar tempo, ótimo. Se por algum acaso essa aula sintética ficar um pouquinho mais extensa, porque realmente a aula extensa é muito extensa, tá? Porque o conteúdo é muito grande. E aí, você também tem a aula ampliada. A aula ampliada geralmente tem de 1 hora a 1 hora e 40, 1 hora e meia, 1 hora e 40, para você realmente se debruçar naquele tema e entender aquele tema e pegar muitas referências naquele tema. Então, você tem essas duas possibilidades na semana de escolha. Professor, tem um problema aí. Como é que eu vou saber se eu vou para aula sintética ou para aula ampliada? Como é que eu vou saber o que eu faço da minha vida? Eu sou muito indeciso. Então, meu bem, aqui a gente também trouxe outra informação. Eu trouxe um exemplo aqui da aula 47, que é uma aula sobre as consequências da Revolução Industrial. Coloquei aqui de exemplo mesmo, tá? Observe, essa aula sintética, ela tem 36 minutos, tá? Uma aula aí num tempo bom. Vocês podem assistir também na velocidade 1 até 1,5, tá? Mais do que 1,5 eu acho um pouco desaconselhante, tá? Desaconselhável. Não é muito bom, tá? Tem gente que me assiste no 2, não recomendo, tá? Você pode fazer até mais rápido do que isso se você quiser ver um pouco agilizada aí a gravação. Até isso a gente pode hoje com a internet, né? Mas não é tão recomendado. Agora, se você quiser fazer a aula ampliada também, essa aula ampliada está com 1 hora e 13. Então você vê que você ganha aqui um tempo se você vê a aula sintética, né? Tá muito notório aqui nesse exemplo, beleza? Agora, vamos lá. Fechado. Como é que você vai saber se você vai para aula sintética ou para aula ampliada? Professor, sou indeciso demais, não sei o que eu faço. Primeira coisa, a gente tem aqui, antes de qualquer coisa, se você está em decisão, se você bater o olho no tema, você fala, eu lembro um pouco, mas não lembro tanto, não sei o que eu faço, umas perguntinhas bem objetivas, rápidas pra caramba, que é o nosso interlúdio. Lembra do nome interlúdio? Um momento de pausa, um momento de transição de uma aula para outra, um momento aí que você vai inclusive colocar a mão na massa, porque não basta ficar ouvindo, né? Então aqui, juro, na plataforma mesmo, você vai ter algumas perguntinhas para responder sobre aquele tema. São perguntinhas, juro, muito rápidas, que você clica e a própria plataforma depois já vai te dar se você acertou e se você errou. 4, 5 perguntinhas muito breves, tá? Não são perguntinhas longas, não. É rápido, às vezes a gente coloca uma imagem para ver se tem referência de imagem. E se você for muito bem nesse pequeno teste que você vai fazer muito rápido, tá? Tem que ser rápido mesmo, para testar a sua lembrança, a sua memória, pode ser um sinal de que você pode ir para aula sintética. Beleza? Sim, isso é incrível, galera. Sim, a gente elaborou todo esse método esse ano. Vamos fazer questões toda semana, questões objetivas rápidas, mas para você ter essa identificação aí para que aula você vai, beleza? Agora, vamos supor que você mesmo com as questões ainda está indeciso.
Putz, você falou, nossa, fui mais ou menos as questões, ainda estou indeciso, o que que eu faço? Aí nós temos o interlúdio parte 2, que são os arquivos de aula. Nos arquivos de aula, você pode pegar os arquivos para aula ampliada ou sintética, mas antes de você pegar os arquivos da aula ampliada e sintética, tem um outro arquivo, que é um arquivo do autoquestionário de consciência histórica. Professor, como assim? Autoquestionário de consciência histórica? Sim. Vamos supor que você está muito indeciso. Você fez lá o teste, as questõezinhas, não sabe ainda. Toda aula, tá? Tem uma espécie de guia de aula. Esse guia de aula mostra de maneira rápida todo o conteúdo que vai ser abordado. Você bate o olho, tá? No conteúdo muito rapidamente, é tudo em tópico mesmo, para você ter uma dimensão. E aí você já vai bater o olho e vai ver cada conteúdo vai ser cobrado, você já começa, eu tenho bem boas memórias disso aqui. Putz, ludismo, movimento ludita, já ouvi falar desse negócio aqui, os quebradores de máquina, tô ligado, consequência da Revolução Industrial, êxodo rural, putz, luta trabalhista, né, os trabalhadores vivendo mal pra caramba, nossa, vida porcaria na Inglaterra nessa época, acho que eu lembro. Aí você vai pegar interlúdio, ok? Tem um autoquestionário de consciência histórica. Se você precisar, você pode usar isso. Tá? Isso daqui é se você tiver, sim, muito na dúvida, tá? Você não precisa perder sempre esse tempo para fazer isso. Se você tiver na dúvida real, você fala, eu não sei. Eu estou ainda em dúvida se eu vejo a aula ampliada ou sintética essa semana. O que que eu faço, professor? Ai, indeciso, sou muito indeciso. Deixa eu tomar café. Autoquestionário. Beleza. São 6 perguntinhas muito rápidas. Você vai ler e vai simplesmente botar sim ou não. Estou com grandes atrasos no cronograma no conteúdo? Beleza. Aí você coloca, ai, tô 3 semanas atrasado. Coloca assim. Você colocou sim, meu bem? Está atrasado? Nem perde seu tempo de pensar em ir para aula ampliada. Lembre-se, essa questão tem o maior peso na sua decisão. Se a resposta for sim, vai para aula sintética. Está atrasado. Está atrasado, vai para sintética. Por quê? Porque você está atrasado. A sintética tem o conteúdo inteiro de maneira objetiva e didática também. Ok? Pronto. Vai para sintética, cara. Vai para sintética, não tem problema nenhum. Vida que segue. E é isso aí. Tem que fazer. Se está atrasado, cara, não perde tempo não. Está atrasado, vai para sintética. Bom, tá, nem continua o questionário. Aí você coloca, eu não estou muito atrasado, não. Ah, tô uma semaninha, mas é uma semaninha que eu tô tranquilo. Não, não. Vi aqui que o calendário está adiantado, né? Vocês vão ver que o calendário é um pouco adiantado. Então você, tá, não tô com muito atraso. Beleza. Tenho familiaridade com os temas apresentados no guia prévio de aula? Você viu lá e falou, movimento ludita? Sei não, o que que é isso? Ludita? Ludita, não sei. Não, não, não. Tem muita coisa que eu vi ali que eu nunca ouvi falar. Já resolvi questões de vestibular sobre esse tema e fui relativamente bem. Putz, não me lembro. Vou colocar não, porque eu não me lembro. Se você não se lembra, pode ser um indicativo que talvez não. Bom, reconheço documentos históricos, imagens e fontes históricas relacionadas ao tema. Geralmente, nas próprias perguntas, a gente já coloca alguma imagem, tá? Caso não tenha, você pensa, reflete. Já viu alguma imagem das consequências da segunda revolução industrial, da primeira revolução industrial? Já vi, não lembro. Cidade com chaminé, será? Não lembro direito, vou colocar não. Não, não lembro. Se alguém me perguntar sobre esse tema, eu conseguiria falar sobre ele? Nossa, não. Não consigo falar nada sobre ele. Consigo identificar alguns pontos do conteúdo que ainda me geram dúvidas ou insegurança? Não, não consigo. Nem isso eu consigo. Se você não consegue nem identificar pontos do conteúdo que te geram insegurança, significa que muito possivelmente você tem até dificuldade básica em observar o todo do conteúdo. Então, meu bem, de 4 a 6 respostas, sim. Se você foi falando sim, significa que você podia seguir para a aula sintética. Agora, se você falou um monte de não, de 1 a 3, tá? Em diante, o ideal é você ir para a aula ampliada, ok? Então, lembra sempre de fazer esse autoteste se você estiver numa dúvida enorme do que fazer na semana, tá? Você só vai recorrer a todos esses 2 métodos aqui de interlúdio se você tiver realmente com muita dúvida na semana, tá? Se tiver com insegurança do que eu faço, como é que eu vou proceder nessa semana, tá aí, beleza? Não fique preocupada nem preocupado, porque a metodologia é pensada para ser personalizada. Pronto. É sua. Você já notou, você criou a consciência histórica que não, você não tem condição de seguir sem um aprofundamento melhor nesse conteúdo, que você tem um problema de base nesse conteúdo, então vai ver a aula ampliada, ué. Tá? Beleza?
Professor, toda semana eu quero fazer uma aula ampliada. É um pouco cansativo. Assim, você vai ter que despender muito tempo, tá? Pense bem. Às vezes você vai, possivelmente, ter que ir para aula sintética. E lembre-se que a aula sintética não é uma aula sem o conteúdo. Pelo contrário, tem o conteúdo, só que de maneira objetiva. Qual é a diferença da aula sintética para a aula ampliada? A aula sintética, eu falo do conteúdo sem usar tantas fontes históricas, por exemplo, sem usar tantos recursos para poder ir mais rápido, sem usar tantas imagens para conseguir mais rápido, beleza? E tem muito estudante que gosta dessa aula justamente por querer uma coisa muito objetiva, direto ao ponto, vamos lá, beleza? E aí tem a aula ampliada também. Professor, mas e aí? Vamos lá, eu fiz a aula sintética, aí eu fui fazer os exercícios. Porque toda semana, você sabe que tem uma lista de exercícios maravilhosa, né? Aí pegamos aqui a lista de exercícios de história geral, tá? Aqui, inclusive, antes das aulas, geralmente temos habilidades e competências da Unicamp, FUVEST. Você não precisa ficar lendo isso daqui, não, tá? É que aqui, em cada exercício fundamental, a gente seleciona sempre 5 exercícios na lista, que são os 5 primeiros, que são considerados os fundamentais. A gente relaciona com algumas dessas habilidades. Então, você vai, poxa, aqui essa questão habilidade na Unicamp 1, 2 e 3, habilidade da FUVEST 1, 3, 16, 23. Se você errou essa questão, você pode observar, talvez, qual habilidade esteja te faltando. Beleza? Sim, até isso a gente pensa nos 5 primeiros exercícios. Aí você está fazendo esse exercício aqui, aí você olha essa imagem, você vê com base na imagem, nos conhecimentos sobre a Revolução Industrial, teoria da história, cenário alternativa correta, aí você vê a imagem, você não entendeu, você falou, mas o que é isso? Não estou entendendo. Pô, isso daqui é movimento ludista, ludite, Beleza, não entendi essa imagem. Você viu a aula sintética e tudo mais, e mesmo assim você achou essa questão difícil. Você acha que te faltou alguma noção especificamente desse conteúdo quando você fez essa questão. Beleza. Você fez a aula sintética essa semana, você achou que estava bem no conteúdo. E no geral, você até estava bem, porque você fez dos 5 exercícios, você errou um. Você errou só a questão ludita. Aí você fala, pô, professor, mas que saco, mano. Errei a questão do dita, assisti a aula, achei que tava bem, mas tá me faltando alguma referência de imagem, tô achando. Sei lá, não sei, tá faltando alguma coisa, alguma consistência aqui nesse conteúdo. Muitas vezes com a aula sintética você já consegue analisar todas as imagens, tá? Tô dando um exemplo assim, que, putz, deu alguma coisa muito errada aí nessa aula. Você vem, né? Como você não entendeu alguma coisa, faltou pra você, você acha que ainda você precisa aprofundar justamente nesse tema, você vai olhar aqui. Aqui nós temos uma coisa maravilhosa. Vou passar aqui, ó. Nós temos, calma aí, passar para cá, a aula fragmentada. Então observe, você tem sempre a aula sintética, certo? Aí você vai, a aula sintética sempre vai estar aqui sinalizada, é a primeira aula que aparece, que é a aula que a maioria da galera acaba escolhendo em algumas semanas que precisa ir rápido. Aqui tá ampliada, certo? Então, putz, fui para sintética, fui para ampliada, e aqui temos a aula fragmentada. Essa daqui é a aula fragmentada, tá? A aula fragmentada, galera, é a aula ampliada que eu dividi para vocês em tópicos. Não, não é zoeira, tá dividido em tópico. Sim. E aí, por algum acaso você quer e você precisa, você observou que você precisa especificamente aprofundar no movimento ludita. Onde que estão os luditas? Aqui, 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 aqui. As lutas luditas. Poxa, professor, eu vou clicar só aqui. Eu vou ver esse ponto da aula ampliada. Tem o quê? 6 minutinhos isso? Ah, não acredito. Então você vai olhar esses 6 minutinhos do movimento ludita que está aqui. E aí você vai conseguir aprofundar nesse tema específico que você precisa aprofundar. Professor, você está zoando que você fez tudo isso? Não, eu não estou zoando. Sim, você tem 3 modelos de aula para escolher, então. Você tem a aula sintética, a aula sintética está aqui, a aula ampliada e a aula fragmentada. Para você ainda, caso você queira aprofundar em algum tema específico, você tem isso daqui. E vamos supor que você está fazendo a lista e realmente você achou alguma coisa que você só vir para cá, na aula fragmentada, que você não conseguiu fazer, ou mais do que isso, está revisando um conteúdo depois de um módulo inteiro, de uma revisão modular, e você notou que especificamente tem um tópico, que é justamente, lutas, não, cartismo, um movimento cartista. Você volta nessa aula e vai direto no movimento cartista. Galera, isso é tudo de bom. Eu não conheço na internet algo que é entregue assim, tá? Então é uma exclusividade do nosso curso para facilitar em absoluto o seu tempo, para que você consiga racionalizar todo o estudo.
Por que que tudo isso foi pensado? Porque a gente sabe o tamanho das aulas de história, a gente sabe a densidade que o vestibular cobra a história, a gente sabe o quanto é pesado mesmo o conteúdo de história, então a gente tem que usar o tempo a nosso favor. E usar o tempo a nosso favor é saber as nossas fragilidades, saber onde a gente tem que aprofundar, saber onde a gente pode ganhar tempo, usar a nossa trajetória a nosso favor, tá? E mais um ponto. Tá vendo que tem uma coisa aqui, ó? Abertura. Tá vendo? Antes de você ir para aula sintética, antes de você ir para aula ampliada, você sempre vai ver as aberturas de aula. Aqui na abertura de aula é que eu trago o debate, eu trago onde nós estamos também no tempo, a cronologia. Então, tem sempre a abertura. E na abertura de aula você tem que me prometer que você vai assistir, ok? Você escolheu a sintética ampliada, a ampliada fragmentada, não importa o modelo de aula que você escolheu. Você vai assistir a aula de abertura. E depois, quando a aula acabar, você vai assistir a conclusão. Essa abertura, essa conclusão é justamente do presente ao passado. Aqui eu falo sobre o tema do presente. Aqui eu trago a cronologia também para você sempre te situar no tempo, então isso é para todo mundo, tá? E aqui é a conclusão. A conclusão é justamente a conclusão dessa reflexão. Vimos um tema do presente, vimos uma aula inteira do passado e eu ligo o presente ao passado aqui nessa conclusão. Galera, olha esse método. Vai pensar que numa prova de vestibular você não vai ter que relacionar o presente ao passado? Claro que vai. E a gente já faz isso aqui para você. E isso te dá um senhor repertório nas provas de vestibulares. Galera, portanto, momento síntese de aula. Agora você vai observar tudo que eu falei e vai conectar tudo que eu falei. O método se chama do presente ao passado. Beleza? Certo? Perfeito. Então, comecemos. Você vai sempre ter, antes de qualquer aula, a possibilidade do interlúdio, que é decidir se você vai ver a aula ampliada ou sintética, isso é a primeira coisa que aparece para você, seja em questões ou mesmo no material de aula, ok? Feito isso, feito o autoquestionário se você precisar na semana, se você estiver indeciso, feito o interlúdio, você decidiu se você vai para a sintética ampliada, ótimo. Você vai seguir para a abertura de aula. A abertura de aula é onde tem a abertura com o tema do presente, que eu trago o tema principal da aula e que eu falo também da cronologia para você sempre lembrar onde estamos no tempo, beleza? Aí você escolhe. Foi para sintética? Foi para ampliada? Quis ver a aula fragmentada por algum motivo? A aula ampliada fragmentada? Pode acontecer de uma semana, você querer começar a ver uma aula ampliada e ela tá muito longa, você assiste metade e deixa o restinho depois. Dá o tique depois. Também é uma possibilidade, ok? Feito isso, escolheu a aula sintética, ampliada, fragmentada, terminada a aula, você vai vir aqui para a conclusão e vai fechar, pá, com aquilo que nos diferencia, que é uma reflexão histórica que une o presente ao passado. Bem-vindos ao método interlúdio, o método que leva a sua história, a sua trajetória em consideração.